convite que sempre fazemos para você é acompanhar a programação da UniTV. Sabe por quê? Porque aqui você se vê. Essa é a grande verdade. E o programa Saúde Total, em diversos horários, traz muita informação e orientação para você na qualidade de vida. 7h30 da manhã, meio-dia, 3h30 da tarde, 9h30 da noite e às 4h30 da manhã. E também na internet, no youtube.com/canal UniTV. Você acompanha de perto junto com a gente. Fique conosco. Dr. Edson Takaki é microcirurgião. E ele traz para a gente, já de longa data, há 3 décadas, a medicina de correção da microcirurgia. Eu já tive a oportunidade de tê-lo comigo em diversas vezes nos meus programas, em outros canais de televisão, onde ele pôde reimplantar membros, onde ele pôde recuperar pacientes, e eu também acompanhei de perto um ato cirúrgico dele de 26 horas dentro de um centro cirúrgico, atendendo inclusive uma criança que tinha sido amputada alguns dedos. Bom, resumindo, é com ele que eu bato um papo agora para a gente falar de um assunto bastante interessante, que é o túnel do carpo. Dr. Edson, o túnel do carpo ele é muito frequente no homem ou na mulher? A maioria absoluta é nas mulheres, Mafalda. Cerca de 90% a 95% nas mulheres. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Você estava falando dos reimplantes de microcirurgia. Eu creio que a medicina de Londrina tem muito a agradecer a você. Eu, particularmente, quando comecei o meu trabalho aqui em Londrina, foram feitos os primeiros reimplantes de membros, foi através do seu programa, que foi divulgado isso aí, e principalmente foi dadas as orientações de como proceder quando acontece esse acidente. Eu me lembro daquele caso daquela moça que sofreu um acidente, que amputou o braço aqui nessa altura. Sim. E que você conseguiu reimplantar o braço, foi um acidente de ônibus até, sim, né? E foram lá no meio do mato, acharam o braço, sim, trouxeram e você conseguiu o reimplante e ela hoje tem a sua atividade profissional normal. Essa é a nossa maior alegria, né, Mafalda? E ver um resultado desse procedimento, porque o objetivo nosso é sempre devolver o paciente à sociedade, à atividade dele. Porque quando nós vamos operar um paciente desse, um reimplante de membro, né, o que está em jogo não é um membro, não é um braço, não é um dedo, não é uma perna. O que está em jogo é a vida daquele paciente, o que vai acontecer com ele dali para frente, né? O que vai acontecer com a família dele, com os dependentes dele, né? Então o que está em jogo é muita coisa naquele procedimento. Bom, voltando ao túnel do carpo, Mafalda, é uma patologia que realmente acomete a maioria no sexo feminino, né? Não tem uma idade para acontecer isso. E o que acontece é a síndrome, né? O significado da palavra síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Então, essa doença se caracteriza assim: a paciente tem formigamento nas mãos, dor, principalmente no punho, né? E principalmente à noite, a hora que deita, né? E começa a sentir esse formigamento. Ou quando está segurando alguma coisa. Isso é causado pela compressão de um nervo, chamado nervo mediano. Que ele passa aqui no punho, né? É num lugar muito estreito chamado túnel do carpo. Esse nome, túnel do carpo, porque é um túnel mesmo, é um estreitamento. Estreitamento, é uma passagem estreita, é isso aqui, Mafalda. Aqui tem 2 fileiras de 4 ossos e aqui, então esses 4 dedos aqui tem 2 articulações. O polegar tem 1, então são 2, 4, 6, 8 articulações, 9. Então são 9 tendões que passam aqui para fletir essas articulações. E junto com esses 9 tendões passa um nervo, chama nervo mediano, dentro de um túnel que não tem elasticidade. Então o que acontece aqui? O problema, os sintomas é causado pela compressão do nervo. O nervo está normal. O que acontece é que os tendões, esses 9 tendões embaixo dele, aumenta de volume e passa a apertar ele contra essa cinta, chamada retináculo-flexor. E acontece, os sintomas começam à noite, porque quando a pessoa se deita, tudo que fica acima do coração, inclusive a face, né, fica inchado. Por isso todo mundo acorda de manhã cedo com o rosto inchado. Eu vou tentar fazer um desenho aqui, Mafalda. Eu trouxe até um quadro negro para tentar explicar isso aqui, ó.
Então, o túnel do carpo é como se fosse aqui uma ferradura virada para cima, né? Vou desenhar aqui. São duas fileiras de 4 ossos aqui, né? Tem a cinta que fecha aqui. Vou desenhar então a segunda fileira aqui. Aqui, né? Aqui são duas fileiras de 4 ossos, aqui fica o túnel e aqui esse cinto aqui é fechado, ó, né? Então por aqui passa 9 tendões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E esses tendões, ele é responsável pelo movimento dos dedos. Que são 2 tendões para os 4 dedos aqui e um tendão para o polegar, porque o polegar só tem uma articulação. E esses outros têm 2 articulações, né? Ah, tá. Então cada um desses vai para puxar ou dobrar uma articulação. E junto com esses 9 tendões, passa aqui logo abaixo dessa cinta aqui, ó, um nervo chamado nervo mediano. Logo aqui abaixo dessa cinta. E esse nervo não tem a função de tracionar. A única função dele é dar sensibilidade para polegar, indicador, médio, metade do dedo anelar e também comandar essa musculatura chamada tenar, né? Que essa é o que faz o movimento de oposição, de jogar o polegar contra os outros dedos aqui. Ah, tá. Pois é muito esclarecedor e o Dr. Edson vai poder mostrar para a gente no nosso telão aqui esse punho do carpo. E eu gostaria que você se colocasse lá para a gente acompanhar de perto, Dr. Edson. Sim. Muita informação, muita orientação. É o que o programa Saúde Total se propõe a mostrar para você com o nosso convidado, Dr. Edson Takaki. Então, nessa primeira ilustração, vamos verificar aqui na cor amarela, é onde o paciente sente formigamento, que é onde esse nervo chamado mediano, ele vai dar sensibilidade. Então, na palma da mão são esses 3 dedos e meio, e no dorso, né, na metade do segundo e terceiro dedo para frente, no polegar é só na parte palmar. Então, nessa área em amarelo onde vai sentir formigamento. E tudo isso aí é causado por esse nervo aqui, ó, chamado nervo mediano. Então aqui no punho, né, chamado túnel do carpo, né, e essa cinta aqui, em branco, né, ele passa por baixo dessa cinta. Esse seria o teto do túnel do carpo. É onde aperta. Onde aperta, porque embaixo do nervo são 9 tendões que vão para esses 5 dedos aqui. Então esse nervo sendo estrangulado, ele vai causar sintoma em tudo daqui para frente. Então ele vai dar alteração de sensibilidade do polegar, indicador, dedo médio e só metade do dedo anelar. E esse nervo, ele inerva também essa musculatura, chamada musculatura tenar. É o que joga o polegar contra os outros dedos. Ó, o polegar não está fletido, mas ele está sendo jogado contra os outros dedos. Então essa musculatura contrai e faz isso aqui. Também ele inerva mais 2 músculos na mão que chama lumbrical, né? Então, quando o paciente fica muito tempo com esse nervo estrangulado, né, acontece a chamada atrofia desse músculo aqui, que nós vamos verificar aqui. A mão esquerda da paciente é normal. A mão direita, dá para se ver uma depressão, exatamente onde o músculo atrofiou. Então não tem a inervação, não tem um comando, né? Então essa paciente aqui, ela além de ter alteração de sensibilidade nos dedos, ela vai ter dificuldade para pinçar as coisas. Ela não consegue abotoar a roupa, né? Não consegue, por exemplo, escolher um arroz, um feijão, né? Não consegue pegar coisas pequenas. Colocar a linha na agulha, então, nem pensar. Dificilmente, primeiro não tem um tato e não tem a pinça aqui. Ela não consegue pinçar coisas finas, né? Então, algumas vezes acontece uma fala da paciente falar assim, eu acho que eu melhorei, porque eu não tenho mais formigamento. Mas, na verdade, é o inverso. Ficando muito tempo estrangulado, o nervo não transmite nem mais formigamento, né? Não transmite dor, formigamento. Ele passa a não ter mais sintomas. Então, os pacientes, depois que esses pacientes estão com dor e formigamento, no dia da cirurgia, né, quando passa a anestesia, o paciente não vai ter mais dor e não vai ter mais formigamento, porque o nervo não está mais estrangulado. Né? A primeira coisa que os pacientes falam assim é que conseguiu dormir bem à noite, porque os sintomas desapareceram. E essa é uma cirurgia simples. O procedimento cirúrgico é simples. É claro que cada paciente tem uma anatomia diferente. Certo. Né? Em média, essa cirurgia, né, o ato cirúrgico dura em torno de 20 minutos. Desde fazer a incisão, abrir e depois fechar. E a recuperação?
Recuperação o paciente fica uma semana com uma tala de gesso para não movimentar os punhos, né? Os dedos ficam livres para ele poder usar os dedos. E uma semana retirada a tala, os pontos retirados com 10 a 15 dias. E a recomendação é que fique 3 semanas sem fazer força. Pode até dirigir, por exemplo, mas se ela tiver que fazer um movimento brusco, quem vai fazer a força aqui são os tendões que passam aqui embaixo. Claro. Então pode machucar o local, né? Claro. Então vale a pena fazer esse repouso. E o prognóstico do procedimento é muito bom, o resultado é muito bom. Bom, como você pôde observar, o programa Saúde Total traz para você assuntos importantíssimos como esse que o Dr. Edson acaba de mostrar. Continue com a gente, hein?